Oiê! Sejam todos bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Nalvinha Libarino e o tutorial de hoje é essa bolsa lindíssima aqui, representando as cores da bandeira brasileira. Essa bolsa aqui, ela é bem econômica, vai pouquíssimo fio, tá, gente? E também uma bolsa bem rapidinha para fazer. E vocês conseguem fazer ela em aproximadamente 3 horas, certo? Vou deixar todo o material que eu utilizei nela, o fio de malha, os metais, tudo certinho aqui na descrição do vídeo. Mas mesmo assim, se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu tiver um tempinho, eu venho responder cada um de vocês. Ah, e também se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho que sempre que eu postar novidade, você vai receber as notificações imediatamente. Então, bora ao tutorial dessa lindeza aqui, gente, que ela tá muito fácil e muito gostosa de fazer também. Antes de dar continuidade aqui no tutorial, deixa eu falar rapidinho sobre aqui o material, gente. O fio de malha, eu usei um de 30 milímetros, eu usei esse fio, é lá da Premi Art Fios, é da Premi. Esse aqui é o verde bandeira, esse aqui é um amarelo ouro e esse daqui é o azul royal, tá? Todos os materiais são da Premi. Se você quiser que a tua bolsa fique um pouco mais encorpada do que a minha, você pode fazer com fio de 36 milímetros que dá tudo super certo. Eu usei a linha handbag para fazer aqui. E todos os acessórios metal que eu usei na bolsa também é lá da Premi, tá, gente? Vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo para vocês, com o nome certinho, a quantidade. Eu vou falar durante o processo do tutorial, mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só vir aqui perguntar, que assim que eu tiver um tempinho eu venho responder cada um de vocês, certo? Então bora ao tutorial dessa peça aqui que tá muito linda e muito gostosa de fazer. E aqui eu vou dar início fazendo um círculo mágico. E vou fazer aqui 3 correntinhas, certo? Feito as 3 correntinhas, aqui eu vou fazer, ó, 2 pontos alto duplos aqui dentro. Um ponto alto duplo. E agora eu vou fazer o próximo ponto alto duplo. Feito o meu ponto alto duplo, agora eu vou fazer 2 pontos altos normais, tá? Então, venho aqui, ó. Um ponto alto. E aqui faço o meu segundo ponto alto. O próximo aqui vai ser o que fica aqui embaixo no bico do coraçãozinho. Vou fazer um ponto alto duplo aqui também, tá? Pra dividir um lado pro outro, certo? Ó, faço aqui, ó, um ponto alto duplo. E aqui eu tenho a metade do coração pronto. Agora eu vou fazer o outro lado, tá, gente? Do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá, que é 2 pontos altos. Dois pontos altos duplos. E aqui vou finalizar fazendo igual eu fiz aqui no início, tá? 3 correntinhas. 1, 2, 3. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Aqui, você já pode cortar aqui o fio, tá? Que essa parte eu vou fazer só dessa cor, um pouquinho mesmo. Só essa carreira aqui dessa cor. Vou levar essa pontinha lá pra trás. E vou dar uma fechada no círculo. Se não fechar bem fechado, não tem problema, tá? Não se preocupe. A gente ainda vai fazer várias carreiras aqui ainda. Quando chegar no final, aí a gente fecha ele totalmente. E ele fica assim, inicialmente, certo?
Então, essa primeira etapa tá concluída com a parte azul royal. Agora, eu vou trabalhar com o amarelo, certo? Agora, eu vou trabalhar, fazer a troca de cor aqui. Aqui, você pode deixar para fazer o remate depois, tá bom? Não precisa fazer, mas se você quiser já fechar o círculo aqui e arrematar, pode. Só que eu gosto de fechar ele bem depois que eu termino, que conforme a gente vai confeccionando, chega no final, o círculo começa a abrir. Aí eu prefiro deixar para fechar ele totalmente no final da peça, tá? Essa é a dica que eu dou aí pra você que tá fazendo o coraçãozinho, certo? E aqui já vou dar início com a cor amarelo. Eu vou vir aqui, ó, vou trabalhar aqui dentro das correntinhas, certo? Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas de subida. E aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro, viu? Aqui depois dessas 2 correntinhas. Aqui mesmo, dentro desse mesmo espaço, eu vou colocar 2 pontos na cor amarelo. Aqui agora, tá vendo esse primeiro ponto? Eu vou colocar 2 pontos altos também, tá? Aqui você já pode aproveitar e ir escondendo o fiozinho aqui por trás. Eu vou pôr 2 pontos. Deixa eu ajustar aqui que o fio tá aparecendo e eu não gosto que apareça essa beirinha aqui. Pronto. Vou colocar 2 pontos aqui, nesse primeiro ponto alto. No segundo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar 2 pontos altos também. Bem aqui. 1, 2. Como eu disse no início do vídeo, essa bolsa aqui não é para iniciante, tá? É para quem já tem noção no crochê. Por isso que eu tô fazendo ela aqui, sem aquele passo a passo para iniciante, porque se você tá começando a fazer crochê, tá aprendendo a fazer agora, vai ser difícil fazer, porque esse tipo de trabalho é para quem já tem um certo nível de experiência, por causa das trocas de fio, o ponto, é muita informação, certo? Mas mesmo assim, se você quiser tentar fazer, eu tô fazendo devagar, aí você tenta aí ver se você consegue fazer, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, eu já fiz aqui, ó, 2 aumentos aqui. Agora, não vou mais fazer aumento, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, aqui a seguir, bem aqui. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto, tá? Bem aqui. Fiz meio ponto alto, vou fazer mais um aqui também. Ó, meio ponto alto. E aqui, vou fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço, que aqui é onde é aquele ponto alto duplo, tá? Dentro desse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto normal aqui, certo? Ó, aqui eu vou fazer aumento, porque a gente precisa para formar aqui o biquinho do fundo do coração. E vou fazer um meio ponto alto aqui do lado de cá. Meio, para ficar igual a esse aqui. Se a tua peça começar a ficar assim, não tem problema, é para ela ficar assim mesmo, ela não vai ficar retinha, é para ela criar esse design meio que ovalzinho, querendo fazer canoa, tá? É normal que ela fique assim mesmo. E agora, eu vou fazer do lado de cá a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, eu vou começar com meio ponto alto, aqui. No próximo, farei um ponto alto. Fiz meu ponto alto, vou começar com os aumentos, igual do lado de cá, certo? Eu vou começar com 2 pontos altos aqui, bem nesse ponto seguinte. No próximo, farei de novo 2 pontos altos aqui, nesse próximo ponto. E vou finalizar bem aqui, ó, nas correntes, fazendo 2 pontos altos, igual lá no início, tá? A gente vai repetir do mesmo jeito do outro lado, a gente vai repetir do lado de cá, pra ficar com 2 partes iguais, pra ficar certinho aqui o coração.
Feito isso, vou finalizar com 3 correntinhas, certo? Ó, 1, 2, 3. Vou prender aqui, ó, bem aqui do lado do ponto, com um ponto baixíssimo, e aqui já pode cortar o fio, tá? Essa parte aqui a gente já fez. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a parte verde, tá? Eu vou levar esse fiozinho lá pra baixo. Aqui eu vou dar uma modeladinha também aqui nesse coraçãozinho, pra ele já ir tomando forma. Leva lá pra baixo, assim, ó. Pra ele ficar igual ao outro. Aí, dá uma ajustada aqui nesse ponto, do lado de cá também. E aqui é modelar, tá, gente? Ó, vai modelando pra que ele já vá tomando forma, tá? Pra ele já ir ficando assim, ó, nesse formato. Feito isso, aqui agora é conferir para ver se tem a mesma quantidade de ponto dos dois lados. Era para mim ter falado aqui embaixo, acabei de me esquecendo de falar isso aqui, ó. Então, aqui, bora conferir, tá? Eu iniciei com 3 correntinhas, não foi? Ó, 3 correntinhas, 2 pontos. A mesma coisa, finalizei com 3 correntinhas, 2 pontos. 2 aumentos com ponto alto, 2 aumentos com ponto alto. Um ponto alto, um ponto meio alto, um ponto alto, um meio ponto alto. Tem a mesma quantidade aqui de cada lado. E aqui no meio é aquela pontinha, o biquinho do coração, que é esses 3 pontos aqui, que é um ponto meio alto, um ponto alto e um ponto meio alto aqui do outro lado. Então, ele inicialmente vai ficar desse jeito, certo? Agora, vamos, já que eu conferi, tá tudo certo, vou começar a fazer agora com a parte verde, tá? Finalizei aqui a minha segunda etapa, que é aqui a parte amarela. Agora, a gente vai começar a trabalhar com o verde, tá? Então, eu venho aqui, ó, ainda nesse azul, e vou fazer aqui, ó, uma correntinha, inicialmente. E aqui, vou colocar mais um ponto, certo? Vem aqui. Não precisa apertar, tá, gente? Pra não ficar repuxando e laceando esses pontos, certo? Aqui nesse primeiras correntinhas, aqui nessas 2 correntinhas amarelas, vou colocar 2 pontos, tá? Juntos aqui. E aqui, nesse ponto, esses 3 primeiros pontos, eu vou fazer com aumento, certo? Pra cada ponto desse aqui, vou colocar 2 pontos. Então, eu venho aqui no primeiro e coloco 2 pontos baixos. Agora é ponto baixo, tá, gente? Só fizemos esses aqui no início, agora é só ponto baixo mesmo. Então, eu vou colocar mais um ponto baixo. Nesse daqui, colocarei mais um ponto, 2 pontos baixos, né? Que a gente vai fazer 3 aumentos inicial aqui, tá? Ó, mais outro 2 pontos baixos. E ele ficou desta forma que você tá vendo aí no vídeo, certo? Ó, comecei aqui com a correntinha, um ponto baixo, coloquei 2 pontos baixos aqui nessas correntinhas do amarelo. Nessa quininha, que é o primeiro ponto, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Então, já temos aqui 3 aumentos. E aqui eu vou dar continuidade, tá, gente? Aqui no próximo farei um ponto sozinho, não farei aumento nesse. E nesse farei 2, tá? Farei 2 junto, que vai ter um aumento aqui. Aqui será tudo de ponto baixo até o final agora, certo? Não teremos mais ponto altos e nem meio ponto alto, é só pontos normais baixo aqui, correto? Olha, agora eu vou descer fazendo até aqui, ó, até aqui no biquinho aqui, vou fazer ponto baixo, tá? Pra cada ponto de base, eu vou fazendo um ponto baixo, sem aumento aqui, acabou os aumentos, tá, gente? Aumento foi só aqui, ó, esse aqui, esse e nesse aqui. Agora, é ponto sobre ponto até chegar ali no biquinho, certo? Vou fazendo aqui. E aqui eu vou fazer um aumento bem aqui no biquinho, tá? Eu fiz aqui, ó, um ponto baixo, aqui eu vou fazer um meio ponto alto, bem aqui no mesmo espaço, tá? Aqui nesse... O aumento aqui, ó, no meio ponto alto, tá, gente? É nesse aqui que a gente faz o aumento. E aqui vou colocar mais um ponto baixo. Então, aqui no bico, aqui no último ponto, ficou dessa forma, ó. Um ponto baixo, um meio alto e um baixo. Aí, ele ficou desta forma, assim, aqui é o aumento. E agora, eu vou descer e do lado de cá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá?
igualzinho. Vou fazer outro lado igual. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 pontos sozinho. Então, a gente vai fazer 4 pontos sozinhos do lado de cá. Desta forma que você tá vendo aí no vídeo. Fiz aqui os meus 4 pontos sozinho, aqui agora eu vou fazer um aumento, igual eu fiz desse lado. Então, agora é um aumento aqui. Depois do aumento, a gente fez um ponto sozinho, não foi? Aqui, ó. Fizemos um ponto sozinho, então, vou fazer um ponto sozinho aqui também, certo? E aqui do lado, esses 3 últimos aqui, é aumento, vocês lembram? A gente fizemos assim, ó, 1, 2, 3 aumentos aqui, certo? Então, vamos fazer do mesmo jeito aqui também. 3 aumentos para esse lado, para ficar igual ao outro, tá? Para ficar com 2 partes iguais depois, quando a gente finalizar aqui o coração, certo? Ó, 2 e mais 2 aumento aqui. Mais 2 pontos aqui, que é o aumento. E ficou assim, ó. Igual do lado de cá. Agora, vou fazer 2 pontos baixo aqui dentro, tá? Igual a gente iniciou lá no início, ó. 1, 2 pontos aqui dentro, tá? Fiz os meus 2 pontinhos aqui nessa alça. Aqui na alça azul, faço também 2 pontos, tá? Venho aqui, faço 1, dou uma ajustada. E faço 2 aqui também, desse lado, certo? Fiz os meus 2 pontos, aqui eu vou dar mais uma ajustada aqui no coração e vou dar mais uma fechada nele, só mais um pouco. Agora aqui, vou aqui dentro aqui, ó, bem aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Feito um ponto baixíssimo aqui, vou dar uma laceadinha aqui, ó, de leve no meu fio, ó. E vou fazer meu fechamento aqui, gente, ó, bem aqui nesse primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, nesse aqui. Vocês estão vendo aqui o primeiro que eu fiz? Deixa eu até arrumar aqui, porque ele... É isso, aqui, ó, tá vendo aqui o primeiro ponto? É esse, então, eu vou aqui nessa alcinha, ó, nessa alça de trás aqui, ó, pra frente. E vou levar essa laçada lá pra trás, certo? Aqui, eu vou fazer o fechamento, tá? Vou fazer o fechamento aqui e já vou trabalhar com ponto centrado. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou inserir minha agulha, tá? Bem no meio, tá, gente? Ideal que saia no meio aqui atrás também, aqui, ó. Ele tem que ficar no meio aqui, ó, na frente, ó. Aqui ele tem que ficar no meio e no meio aqui atrás também. Vou fazer meu fechamento agora. Vou passar aqui, ó, o meu fio aqui por dentro, tá? Aqui. E ele tem que sair aqui dentro, ó, do lado de cá. Faço uma correntinha e aqui será o meu primeiro ponto aqui já dessa carreira, certo? Vou no próximo e faço a mesma coisa aqui, eu vou fazer ponto centrado, tá? Ó, mais um pontinho centrado aqui. Nesses 2 primeiros pontos aqui, eu fiz um ponto baixo para cada ponto, né? Aqui no próximo, farei aqui um ponto baixo também, tá? Mais um. E ele ficou assim, 1, 2, 3 ponto inicial. E aqui, ó, aqui ainda nesse ponto dessa alça, vou fazer um aumento aqui, certo? Vou colocar 2 pontos nesse mesmo espaço aqui. Gente, aqui a gente vai trabalhar com ponto centralizado até o final, certo? Feito o meu aumento aqui, eu vou fazer 3 pontos sozinhos, tá? 1, 2, 3 pontos sozinhos bem aqui, certo? Feitos os meus 3 pontos sozinho, agora eu vou fazer um aumento bem aqui. No quarto ponto eu faço um aumento, então eu venho aqui e coloco 2 pontinhos aqui dentro. Assim. Feito isso, eu vou fazer 3 pontos sozinho novamente, tá? 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Ó, 3 pontos sozinho. No próximo, eu faço um aumento. Faço 2 pontos aqui. Feito aqui o meu aumento, eu vou descer fazendo aqui, ó, para cada ponto de base, até chegar aqui no canto,
nesse cantinho aqui, fazendo um ponto baixo, tá? Até chegar aqui, ó, nesse pontinho do meio. Vou fazer um ponto baixo centrado até chegar lá embaixo. Aqui acabou os aumentos, não temos mais aumentos, tá? Aqui é ponto sobre ponto até chegar lá embaixo. Tô chegando aqui, ó, falta o último ponto, vou colocar aqui, ó, bem aqui. Vou fazer um ponto. E aqui agora, a gente vai fazer ponto baixo, tá, gente? Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo espaço, tá? Ele vai ficar desta forma, assim que você tá vendo aí no vídeo, certo? Feito isso, agora a gente vai vir do lado de cá, fazendo a mesma coisa que a gente fez desse lado. Fazer ao outro lado do coração, do lado de cá, que a gente vai descer fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui do lado de cá. Depois um aumento, depois 1, 2, 3 pontos aqui do lado de cá. Depois um aumento, depois 1, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos do lado de cá, um aumento e finalizar do jeito que a gente começou aqui, certo? Com 2 pontos aqui, 3 pontos aqui. Sem aumento. Eu vou adiantar, quando eu chegar ali do outro lado, tá, gente? Eu venho pra gente fazer o fechamento juntos. Eu acho que vocês já entenderam aí, né? Vou fazer esse lado agora. Então, aqui eu vou adiantar, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Eu vou adiantar ele e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Quando eu chegar ali para fazer o fechamento, eu volto para fazer o fechamento com vocês, certo? Já venho. Já cheguei aqui, bem no meio aqui do trabalho. Vou fazer aqui, gente, um ponto baixíssimo, bem aqui, ó. Vou vir aqui no meio dessa alça, aqui no meio desse ponto aqui, ó. Vou lá embaixo e aqui eu vou pescar essa pontinha aqui que a gente iniciou, certo? Deixa eu arrumar aqui o fio, ó. Vou puxar essa pontinha aqui do início, ó. E vou trazer ela aqui dentro, ó. Ó, bem aqui dentro, certo? Vou fechar aqui, ó. Aí, eu vou aqui, tá vendo esse primeiro ponto? Então, eu vou aqui nessa alcinha, ó, bem nessa alcinha. Levo essa laçadinha lá pra baixo e volto ela aqui dentro, tá? Aqui, ó, desse ponto baixíssimo que a gente fechou, tá? Descendo lá. E ela fica assim, ó. Aqui ele fica desse jeito. Eu já fiz o fechamento. Aqui eu vou cortar o fio e vou deixar uma ponta bem generosa, porque eu vou usar ela aqui depois, tá, gente? Eu não gosto muito de ficar trabalhando com recorte de fio. Apesar que essa peça vai ter bastante recorte, não tem jeito, que você vê. Começamos com essa cor, depois foi pra essa cor, depois essa. Infelizmente, vamos ter bastante recorte, mas mesmo assim, eu prefiro fazer o mínimo que eu posso, certo? Fiz o meu fechamento aqui, agora eu vou deixar essa pontinha de fio que eu falei pra vocês, vou usar no final, e agora eu vou fazer mais uma carreira aqui com essa cor verde, tá, gente? Vou deixar aquele pedacinho aqui pro lado, tá? Aquele pedaço generoso que eu finalizei ali. E aqui a gente vai trabalhar a terceira carreira na cor verde bandeira, certo? Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou aqui no sexto, vou introduzir a minha agulha bem no meio do ponto. Vou lá atrás, pesco o fio, ó, trago aqui pra frente. E aqui, gente, eu vou fazer assim, ó, tipo um ponto baixo, certo? E vou trabalhar para cada ponto desse de base, vou fazendo um ponto baixo, tá? Nessa carreira. Aqui a gente não tem aumento, certo? Vai ser ponto sobre ponto, tá? Aqui até, vou circular toda essa minha volta aqui. Ah, uma coisa, esses pontos centrado, tá, gente? Independente de qual carreira que a gente esteja fazendo, essas 3 últimas carreiras aqui, ele é centrado, tá bom? Não esqueça disso. Eu já vou esconder aqui essa pontinha aqui do fio, tá? Aproveitar. Vou dar uma adiantada até chegar aqui, ó.
tá bom? Quando chega aqui, eu paro, porque ali a gente vai fazer um aumento, certo? Vou dar continuidade até ali, aqui nesse ponto. Quando chega aqui nesse ponto, eu paro pra fazer essa parte junto com vocês. Estou já chegando aqui embaixo, tá, gente? Aqui, ó, tô chegando que eu vou fazer um ponto centrado aqui, nesse primeiro pontinho aqui do aumento aqui do bico. Sabe onde eu fiz a correntinha aqui embaixo? Então, aqui eu vou colocar 2 pontinhos, certo? Aqui eu coloco 2 pontinhos, bem na correntinha, tá, gente? Bem na correntinha aqui, ó. E agora, eu vou descer trabalhando para cada ponto de base, fazendo aqui, ó, um ponto baixo centrado, tá? Igual eu fiz do lado de cá. O aumento foi só aqui na correntinha, certo? Aqui para cada ponto de base, faço um ponto baixo. Até chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar para você onde que eu vou. Até chegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, até chegar nesse ponto, tá? Aqui vai sobrar 5 pontos, igual do lado de cá, certo? Eu vou dar adiantada aqui, ó, senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando eu chegar lá, eu paro pra fazer ali a última parte junto com vocês, certo? Vou adiantar e já venho. Estou chegando já aqui, tá? Eu deixei aqui o último ponto para fazer com vocês. Aqui eu quero que esse ponto fique igual esse do lado de cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui, ó, com uma correntinha, que aí eu prendo aqui neste ponto, e aí esse lado aqui, ó, vai ficar igual ao outro, tá? Porque assim, deixa eu ajustar aqui o fio. Quando a gente inicia aqui o ponto, ele fica meio deitadinho, certo? Então, eu quero que ele finaliza do mesmo jeito do lado de cá, tá? Aqui, ó, deitadinho também. Vou cortar esse fio aqui agora e vou esconder ele aqui e vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Ó, vou trazer ele aqui, ó, pra dentro, nesse mesmo ponto, tá? E olha pra você ver, ele fica igual ao outro ponto, ó, deitadinho, pra não ficar aquele degrau aqui, eu não gosto muito que cria. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar, tá? Vou arrematar todos esses pontos aqui, ó, pra gente já... E deixo só essa ponta, tá? Essa ponta aqui, ó, vocês deixam, porque eu ainda vou usar ela, essa ponta que tá aqui, tá? Que eu vou fazer os arremates, que fica mais fácil. Aqui você pode usar uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mais fácil, mais fina, tá? Uma agulha, tipo aqui, eu vou usar número 4. Você pode vir aqui, ó, mas se você preferir, você pode usar agulha de tapeceiro. Se você não gostar muito de fazer com agulha de crochê, você pode fazer com agulha de tapeceiro, que dá super certo também, certo? Aqui, ó, vou esconder esses fios aqui por dentro, ó, vou escondendo, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu faço o que eu faço em todas as minhas peças, tá? Vou abrir esse fio no meio pra fazer um arremate mais caprichado aqui, pra ficar bem limpinho e não ficar aparecendo onde eu fiz os meus arremates, certo? Vou aqui cortar aqui bem no meio, igual você tá vendo aí no vídeo. E, ó, corta, cuidado pra não cortar a peça, tá? Abri o fio aqui no meio, aqui eu vou esconder aqui esse fiozinho de uma forma que fica bem acabado aqui. Eu venho uma alcinha qualquer aqui por dentro, tá? Aqui dentro do ponto, ó. E vou puxar só um lado da fitinha que eu cortei aqui, ó, da pontinha. E vou amarrar aqui, dar uns 2 nozinhos bem firme, pra esse fio não se soltar. Gente, esse acabamento aqui, ele não se solta de jeito nenhum. Pode ficar tranquila que do jeito que eu faço aqui, ó, fica um acabamento bem firme e fica um acabamento limpinho também, não fica aparecendo os arremates. Aqui agora é puxar aqui de volta aqui pra dentro, ó, do ponto. Puxa de uma forma que esse nozinho, ó, fica aqui embaixo, olha como ele fica bem limpinho. Vou cortar essa pontinha aqui, ó, bem rente, cuidado pra não cortar a peça, tá? Cortei, aqui é colar, tá? Vem aqui com a cola e bem aqui embaixo, ó. E
coloca uma quantia aqui bem generosa. Era pra mim ter feito o acabamento com esse antes, mas tudo bem, dá pra fazer depois. Ó, coloca uma quantia aqui bem generosa e faz o arremate aqui, ó, por dentro. Fica bem limpinho, certo? Vou fazer a mesma coisa com as outras... com os outros fios, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, com a agulha mais fina de crochê, como você tá vendo aí no vídeo. Vou fazendo os arremates aqui também, ó. Vou escondendo aqui por dentro aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz naquele dali que eu te mostrei ali. Fiz o acabamento bonitinho, limpinho. Fiz o arremate, vou fazer aqui. Quando eu terminar, eu volto pra gente dar continuidade junto. Lembrando que esse grandão é pra ficar, tá? Deixa ele aqui que a gente ainda vai usar, certo? Vou fazer meus arremates aqui e já volto. Aqui eu fiz todos os arremates, tá? Escondi todas as pontinhas aqui atrás, ó, de uma forma que ficou bem limpinho. E vou fazer agora a minha última carreira aqui. Aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Eu venho aqui, ó, nessa alcinha aqui do lado, ó. Aqui, ó, na primeira alcinha, tá? É só na de trás, tá, gente? A gente pega só numa alça, não pega nas duas, não. Pesco o meu fio, vou na próxima e vou lá, pesco o fio também, certo? E vou ficar assim, ó, com duas laçadas na agulha, passo aqui a da ponta na de trás. Aqui eu vou fazendo assim, ó, correntinhas aqui na última carreira, que é uma carreira de ponto baixíssimo. Então, para cada pontinho desse aqui, pegando só na alcinha de trás, eu vou fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou desmanchar isso aqui, porque esse fio, ele tá aparecendo, ele teima em aparecer esse lado aqui, ó. Eu não gosto que aparece, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Quando essa beirinha fica aparecendo aqui, eu não gosto. Então, eu gosto de vir aqui, ó, puxar assim e esconder ela. Eu acho que o acabamento fica melhor desta forma, certo? Aí, eu venho aqui, ó, vou na próxima e faço aqui, ó, ponto baixíssimo. Vou fazendo assim, ó, para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Ali, deixa eu mostrar ali, ó, no começo, no início. Lembra aqui quando a gente iniciou? Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó, nessa alça. E agora, vou pegar aqui, ó, na alça do ponto que eu iniciei, tá? Tem que pegar nele também. Agora, pego no próximo. E aqui fica assim, gente, ó, desta forma que você tá vendo. Não vai dar pra ver aqui a divisão de onde a gente iniciou aqui na carreira anterior, certo? E agora, pra cada ponto de base, eu vou fazendo um ponto baixo até chegar aqui. Ah, lembrando de pegar nessa alcinha. Faz assim, quando eu chegar nessa alcinha aqui, eu paro pra fazer junto com vocês. Eu vou adiantar, porque aqui é só pra circular, tá? Não tem aumento, é ponto sobre ponto. Então, pra cada alcinha dessa daqui, vou fazer um ponto baixíssimo até chegar ali do outro lado. Vou adiantar e já venho. Estou chegando já aqui, ó. Esse é o ponto que a gente iniciou, certo? Esse ponto. Então, aqui, ó. Esse é o ponto que a gente iniciou. Então, eu venho nele, pego essa na alcinha de fora. Vou no ponto que a gente fixou ele. Pego na alcinha de fora e assim vou dar continuidade até chegar ali. Onde a gente começou novamente. Ah, uma observação, se a sua peça começar a ficar assim, ó, querendo ficar parecendo uma cumbuca, não se importa, tá? É pra ficar assim mesmo. Esse é o formato da peça, tá, gente? Ele não vai ficar retinho, tá? Então, não se preocupa que esse é o formato original da peça. Então, não se preocupa se ela querer ficar assim, ó. Não tem nenhum problema, tá? Melhor ainda, porque esse é o formato original dela. Ela vai ficar assim quando a gente finalizar, certo? Venho aqui e vou fazer aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou prender aqui embaixo, ó. Lá naquele ponto aqui, ó, vou passar aqui, ó. Vou passar nesse aqui, ó, e venho aqui no de baixo, tá, gente, ó, no primeiro ponto, e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo assim, certo? É pra ficar desse jeito aqui, ó. Feito isso, aqui você pode cortar e finalizar a peça. Puxa esse fio todo pra fora, assim, tá? Pode até apertar aqui pra ficar bem apertado, certo? Ó.
pra ele formar esse bico aqui do coração. Vou vir aqui, ó, não é pra pegar nesse, ó, vou vir aqui nesse primeiro ponto, porque eu vou simular um pontinho aqui nessa lateral. Então, eu vou aqui no primeiro ponto, vou levar essa laçadinha lá pra trás, assim, ó, e volto aqui dentro. Aonde ele saiu aqui, ele precisa voltar. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, vou inserir minha agulha, ela tem que sair aqui, ó, bem no pontinho que ele finalizou, bem aqui, certo? Vou levar esse fiozinho lá pra baixo, tá? Aqui eu vou levar pra baixo. Vou esconder ele, igual eu ensinei pra vocês ali atrás. Vou fazer os arremates, tudo bonitinho, e já volto pra mostrar como que ficou aqui. Já escondi todos os meus fiozinhos e a minha peça ficou desse jeito, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, vou tirar as medidas junto com vocês antes de dar continuidade, certo? Ela ficou aqui, ó, deixa eu tirar. Vou tirar aqui do ponto mais alto, tá, gente? Que é maior aqui, ó. A minha peça, ó, ela ficou com 23 centímetros, tá? Desse jeito aqui, do ponto maior aqui do coração. Se você quiser que a tua peça fique maior, o que você pode fazer? Você pode fazer mais uma carreira ou trabalhar com fio mais grosso. Eu trabalhei com fio 30 milímetros. Se você trabalhar com fio mais grosso, por exemplo, 36 milímetros, essa bolsa, aí ela pode chegar aí a ter uns 24 a 25 centímetros assim, certo? Mas pra mim tá bom, porque eu quero uma bolsinha pequena, bem fofa pra celular. Então, esse é o tamanho ideal de uma bolsa fofa pra mim, tá bom? Na minha visão, esse é o tamanho perfeito. Não gosto de bolsas muito grandes, porque eu acho que fica muito pesado. Eu uso só pra carregar um celular. A carteira, um documento e isso, mais nada. Não sou pessoa de ficar carregando maquiagem na bolsa. Então, é uma bolsa de passeio rápido. Então, não tem por que fazer ela gigantesca, certo? Aqui eu vou fazer o outro tampo igual, tá? Eu vou fazer a outra parte. Quando eu fazer a outra parte, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui eu já fiz duas partes iguais, tá, gente? Ó, duas partes do mesmo tamanho e com a mesma quantidade de pontos, certo? O que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó, direito com direito. Se você tiver dúvida de qual é o direito, o direito é esse, onde os pontos que dá pra ver que eles são direito, tá? Porque ele tá bonito, o ponto, ó, dá pra bem marcado, tudo certinho. Mas se você tiver dúvida de onde é o direito é aonde a gente não faz o remate dos pontos. O esquerdo, que é a parte do avesso de dentro, é essa aonde a gente esconde todos os pontinhos. Então, essa fica pra dentro, tá? Essa parte também fica pra dentro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar as duas partes que vai ficar pra fora, tá? Parte com parte, assim, ó. E aqui a gente vai unir essas partes. Eu vou marcar com o marcador aqui e já volto pra mostrar onde a gente vai unir essas duas partes, certo? E aqui, ó, juntei aonde eu vou, marquei aqui, ó, fundo com fundo certinho. Juntei aqui as lateral certinha e juntei aqui também. Aqui, o que que eu fiz? Deixei, ó, 7 pontos aqui e 7 pontos desse lado, 7 pontos aqui e 7 pontos desse lado, tá? Essa vai ser a abertura da minha bolsa. E aí, eu vou unir ele do marcador pra baixo, certo? Vou dar a volta aqui tudinho e até aqui. No marcador, eu não vou pegar, tá? Vai ser do marcador pra baixo. Então, vou iniciar do próximo ponto aqui, depois do marcador, e vou unindo essas duas laterais, certo? Então, é assim que eu vou fechar a minha bolsa. Então, eu vou vir aqui, ó, depois do marcador, no próximo ponto, vou vir só na alcinha, tá, gente? Ó, vocês podem ver que quando a gente fez aqui aquele ponto baixíssimo, ela formou duas alcinhas, certo? Ó, formou duas alcinhas. Eu vou pegar só nessa alcinha aqui de dentro, daqui, ó, que tá aqui do lado de cá, e na alcinha do outro lado, tá? Aqui, ó. Nessa de dentro não, só na de fora. Então, eu vou pegar na alcinha de fora desse lado, na alcinha de fora desse lado, vou juntar aqui e vou fazer aqui, gente, ó, um ponto baixo aqui, bem aqui na alcinha, certo? E vou descer fazendo a mesma coisa, eu vou vindo aqui, ó, nessa alça de cá, nessa alça do outro, vou pegar e já esconder esse fiozinho aqui e fazendo um ponto baixo. Essa minha carreira será toda assim, é união, tá?
essa alcinha de fora com a alcinha de fora do outro lado e faço um ponto baixo. E assim eu vou dar continuidade até eu circular toda a minha peça, até chegar aqui, ó, um ponto antes do marcador. E aí, quando eu chegar aqui, eu paro para mostrar para vocês como que ficou. Aqui é pegar nessa alça, na alça do outro lado aqui e fazer o fechamento. Eu vou adiantar, aqui, ó, é ponto sobre ponto, tá? Até chegar aqui. Aqui também não tem aumento, não tem nada. É só circular fechando com um ponto baixo, certo? Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês isso aqui, como que ficou o fechamento da minha peça. Vou adiantar e já vem. Lembrando que é só na alcinha de fora que a gente pega, tá? Somente na alcinha de fora. Alcinha com alcinha, alça dessa e a alça do outro lado. Tô chegando já aqui no final e esqueci de falar uma coisa muito importante com vocês durante a produção da peça. Quando vocês fazerem as duas partes aqui, vocês faça e verifica se tem a mesma quantidade de ponto, tá? Elas precisam ter a mesma quantidade de ponto para na hora que vocês juntar elas, bater aqui a união, tá? Pra ter a mesma quantidade de ponto aqui dentro, pra dar certinho, porque senão ela pode ficar torta. Então, vocês precisam fazer os dois lados iguais, com a mesma quantidade de ponto, certo? Então, é isso. Finalizei aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, cortar o meu fio. E aqui é esconder esse fiozinho aqui por dentro, tá, gente? Fazer o arremate igual eu ensinei vocês, certinho aqui. E tudo bonitinho. Eu vou esconder meu fio aqui antes de eu virar. Quando eu virar, quando eu terminar de esconder o fio, eu volto pra virar junto com vocês aqui a peça. Agora é desvirar essa peça. Já pode até tirar aqui os marcadores, tá? Eu vou tirar os meus aqui pra ficar mais fácil pra desvirar a peça. Ó, pode ver que nos marcadores, ó, eu não fiz ponto, tá? Ele não tem ponto nos marcadores. Aqui agora é desvirar essa peça, tá, gente? E eu vou só pegar, vir com jeitinho, assim, ó. Levar aqui lá pra dentro, assim, ó, tá? Ó, pra não lacear esses pontos. Vai desvirando com jeitinho, tá? Desvira de um lado, desvira aqui do outro lado, certo? Aqui você vai colocando a mão por dentro aqui, tá? Vai colocando pra modelar essa peça. Já desvirei aqui a bolsa. O segredo aqui é vocês colocar a mão por dentro e modelar, mas olha como ela fica bem lindinha aqui, a lateral, e bem estruturada, tá? Aqui eu vou tirar as medidas com vocês antes de dar continuidade, tá? Antes de fazer os acessórios. Aqui eu vou achatar pra ficar mais fácil pra gente tirar as medidas, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, medir. Ela tem 23 centímetros, tá, gente? É o tamanho dela. Pra mim, uma bolsa pequena de celular tá bom com essas medidas, mas se tu quiser... Ah, deixa eu ver de altura aqui, pra você ver o tamanho que ela ficou. Vou ver aqui, ó. De altura, ela ficou com 15 centímetros de altura. Mas se você quiser a tua maior do que a minha, é só você fazer mais carreiras, tá? Faz mais uma carreira, se você quiser. Ou faz com fio mais grosso, que ela vai ficar maior. O fio mais grosso deixa a bolsa mais volumosa, certo? Eu vou deixar aqui do ladinho, deixa eu dar uma modelada, que eu amassei a pobrezinha. Eu vou deixar ela aqui paradinha pra mim fazer os acessórios e volto pra gente dar continuidade e montar ela. Então, gente, para fazer aquele enfeite, que é o chaveirinho tassel, eu cortei 15 pedacinhos de fio de aproximadamente 38 centímetros, tá? Se você quiser maior, é só cortar maior. E se quiser menor, também é só cortar menor, certo? Aqui vocês vão juntar ele meio que mesclando, né? Pra na hora de enrolar, ele ficar mesclada a cor, certo? Vou colocando aqui, ó. Comecei aqui, vai mesclando, tá, gente? Aqui amarelo... Depois a gente coloca verde, vai misturando, não pega tudo junto, amontoado, não, senão vai ficar só de uma cor só. Aí vocês vão mesclando aí pra ele ficar coloridinho na hora de montar ele, certo? Vai dando uma ajeitadinha. Aqui depois dele juntinho assim, ó,
você vai vir aqui com um pedaço de fio. Eu vou usar o verde, tá? Eu quero mais verde no meu tassel, porque como o verde é a maior parte da bandeira, então eu vou colocar verde aqui, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, desse jeito. Já posicionar e vou aqui no meio, ó. Você vai no meio, vai centralizar e vai amarrar aqui, ó. Pode dar uns dois nó bem apertadinhos, certo? Ó, 2 nozinhos. Essa pontinha você já deixa aí dentro, que quando a gente amarrar o chaveiro, ela já fica aqui no tassel, já dá volume, certo? Olha, se você quiser que teu tassel fica mais gordinho, você coloca mais fio, tá? É só colocar. E se você quiser que ele fica mais magro, não quiser igual o meu, você pode deixar ele com menos fio. Aqui você vai posicionar assim, ó, um fiozinho, deixando essa pontinha aqui, ó, uma pontinha generosa assim pra cima, porque depois a gente vai usar ela também pra enfeitar o tassel. Aqui eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, segura, como se fosse essa alcinha aqui com o dedo, pra não perder, ó, prendo, deixa a alcinha que a gente vai usar essa alcinha depois, certo? E aqui eu vou dar aqui de 3 a 4 voltas, tá? Aqui em volta, assim, ó, igual você tá vendo aí no vídeo, pra ficar bem firme. Eu vou dar 4 voltas, eu acho que 4 voltas é o suficiente. Dei aqui as minhas 4 voltinhas, vou vir aqui, ó, e puxar esse fiozinho aqui dentro dessa alcinha aqui pra baixo. E agora, puxa aqui pra cima, ó. Aqui a gente vai finalizar ele, ó. Aperto bem. E com a ajuda de uma agulha, eu vou passar esse fiozinho aqui por dentro, porque eu vou usar ele também pra enfeitar o meu tassel, certo? Ó. Vem aqui mais ou menos no meio. E vou trazer ele aqui, ó, pro outro lado. Trouxe aqui pro outro lado. Agora, eu vou descer ele aqui pra baixo. Essa parte você faz com agulha mais fina, tá? Eu tô fazendo com a agulha número 4, porque senão ela não passa aqui por dentro. Ó, vou descer essa pontinha, que assim ele não vai desmanchar. Se você preferir, você pode cortar o teu, tá? Já pode cortar, colar. Eu vou deixar assim porque eu acho que fica melhor. Aqui, eu vou regular aqui essas pontinhas aqui, ó, uma por uma, pra ficar bem bonitinha aqui essa vassoura do meu tassel. Quando eu modelar uma por uma aqui, eu volto pra mostrar pra você como que ficou aqui a vassourinha, tá? Eu vou modelar porque eu acho que fica mais bonito assim, certo? Ó, vou puxando as pontinhas. Até essa vassourinha fica toda arrumadinha, certinha. Vou adiantar aqui e já volto. Olha, arrumei aqui manualmente, um por um, até ficar bem bonitinho aqui, essa vassourinha, tá? Bem arredondado. Aqui agora é cortar os fios, tá, gente? Você vai cortar do tamanho que você quiser. A minha eu vou cortar com aproximadamente 15 centímetros, tá? Vou cortar ele bem certinho, eu vou centralizar aqui com a minha fita métrica, tá? Então, eu venho aqui, ó, seguro lá em cima e aqui embaixo, ó, vou segurar ele aqui do tamanho que eu quero, que é 15 centímetros, certo? Aqui é cortar, tá, gente? Cortar aqui esses fios. E acertar as pontinhas e deixar bem reto, tá? Aqui eu dou uma balançadinha, que o fiozinho que tiver maior, eu acerto depois. Eu vou acertar aqui, deixar o meu bem certinho, bonitinho e já volto. Cortei aqui, ó, e vou medir aqui junto com vocês. Ó, 15 centímetros, olha pra vocês verem, ó, posicionei certinho, ele tá com 15 centímetros do jeito que eu queria. Aqui, se vocês verem que ele não tiver muito certinho, ó, só vocês balançar assim, ó. Se você ver que tiver alguma pontinha passando, você vem tosqueando com a tesoura que ele fica bonitinho, certo? Vou deixar ele aqui e agora eu vou ensinar vocês a fazer a alça também. A alça é parecido também com o tassel, eu vou fazer ela bem colorida, como você tá vendo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar os fios do tamanho que eu quero. E aqui, pra fazer a alça, eu cortei 6 pedacinhos iguais a esse aqui, ó, com 1,20 m cada um, aproximadamente, tá? Aqui, ó, deixa eu medir pra vocês verem o tamanho aqui. Vou posicionar aqui minha fita, ele é um pouco grande, deixa eu descer um pouco aqui.
Ó, ele ficou exatamente com 1,20 m, tá, gente? Esse é o tamanho aqui dos pedacinhos de fio que eu vou cortar pra fazer a alça, tá? Eu cortei 6 contando com esse aqui. Esses daqui eu já adiantei, ó. Já fechei eles aqui com cola, tá? Ó, já colei, já fechei, então eu cortei 2 verde, olha, 2 azul, um amarelo e um na cor branco, certo? Aqui, para fazer a união, é muito fácil, tá? Vocês só tomam cuidado na hora de unir para não ficar torcido esse fio, tá? Tenha cuidado para não ficar, senão vai ficar feio depois, certo? Ó, vou pegar e vou juntar aqui, ó, certinho, não pode estar torcido o fio. Ó, vou abrir um desse lado aqui, desse fio, né, que ele é rolotê, ele fica enroladinho, então eu vou abrir ele aqui e vou colocar cola. Tem que colar bem, tá, gente? Bastante cola e cola de secagem rápida, Invite cola como Super Bond, tá? Que essas aí resseca e na hora que vocês forem enrolar para um lado para o outro é perigoso estourar o fio. Então tem que ser esse tipo de cola aqui de secagem rápida, mas que não seja Super Bond, certo? Olha, tem essa, tem a 1700, tem várias de secagem rápida própria para artesanato, para colar tecido, tá bom? Essa seca rapidinho, então vocês vai caprichar aqui na cola. Apanha bastante, tá? Ó, vocês vão caprichar, coloca bastante cola. Vou tirar aqui, a minha tá acabando, então ela já tá saindo com dificuldade. Ó, capricha na quantidade pra esse negócio colar bem colado, certo? Aí vocês vão juntar aqui, ó, as duas partes, assim, do jeito que eu tô juntando, tá? Vai fazer assim, ó, apertar bem, até unir. Deixa eu limpar aqui o bico da cola, ficou um pouco de cola e eu não quero desperdiçar. E deixa ali, gente, ó. Vocês vão fazer esse aqui que eu fiz, ó. Aqui você pode enrolar a pontinha de um lado assim, ó, pra ela voltar a ficar rolotê de novo. E do outro também, ó. Vai enrolando aqui, ó. Assim. E deixa isso aqui secar, assim, do jeito que eu tô deixando, por aproximadamente 2 minutos. Não, eu não aconselho já pegar e fazer alça, porque que na hora que a gente for esticar aqui, esse fio pode soltar. Então, eu sempre falo, deixa secar aí uns 2 minutinhos ou mais, apesar dela ser secagem rápida, mas para esse processo, mais tempo você deixa, melhor fica, tá? Depois de 5 minutinhos, pode ir sem medo que ela não vai soltar. Eu deixo 2 minutos, pra mim é o suficiente, mas se você ficar com medo, pode deixar uns 5 minutinhos aí. Eu vou deixar a minha secar aqui e já volto pra me mostrar pra vocês como eu enrolo o fio. A minha eu deixei aqui 3 minutinhos, tá? Não quis ter nenhuma surpresa indesejável na hora de enrolar o meu fio, então deixei 3 minutinhos. E agora a gente vai unir agora esses fios, né? Eu bem unir, vou juntar eles um com o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aonde tá o nozinho, tá, gente? Vou deixar os nozinhos tudo junto, ó, vocês vão procurando aqui, achei o nozinho, ó. Aonde tá a emenda, vocês deixam as emendas tudo junto, ó. E vou pegar um fio aqui, agora eu vou pegar um branco, tá? Sempre emenda com emenda, porque é mais fácil a gente esconder depois as emendas. A gente pode deixar dentro da argola mosquetão. Vou vir aqui, pego o outro, ó, emenda com emenda, certo? Vou pegar um verde agora, vou mesclando aqui pra ele ficar com mesclado bem bonito na hora que a gente enrolar esse fio, tá? Aqui, ó, colocando todas as emendas junto. Olha pra vocês verem, tá tudo juntinho, pra ficar tudo junto ela, certo? E agora eu vou colocar aqui o sexto e o último. E aqui vocês juntou todos eles, então você vai segurar aqui, ó, um nessa mão, tá? E a outra no de cá, ó. Vocês vão segurar mais ou menos assim, o jeito com o dedo que for melhor pra vocês, tá? Ó, e a outra assim. E aqui vocês vão começar a enrolar uma mão pra lá e a outra pra cá. A gente vai, sabe, torcer esse fio, como se a gente estivesse torcendo uma roupa, tá? Assim, ó, mas mantenha no dedo, tá, gente? No dedo e no outro. E aqui vocês vão enrolar até vocês sentir que o dedo começou a doer. Mais vocês enrolam, melhor fica, tá? Deixa eu arrumar aqui. E mantenha esticado, tá? Esse fio vai ficar bem lindo
se vocês enrolar bem. Depois de torcer bem torcido ela, aqui, ó, de um lado e do outro, é só juntar aqui, ó, essas duas pontas. Aqui eu dou mais uma torcidinha só aqui nessa ponta, na outra também, pra ela ficar bem bonitinha aqui esse lado. Aqui não se preocupa, depois a gente modela, certo? Vou colocar aqui uma argola, pra não fugir aqui esses fios. Esse aqui também vou dar mais uma torcidinha de leve. E vou colocar aqui também, ó. Acabei escolhendo uma argola pequena, né? Eu ia pegar aquela outra, mas mudei de ideia. Eu vou ficar com essa aqui, que eu acho que ela vai ficar mais delicadinha. Aqui é só modelar, tá, gente? Arrumar aqui bonitinho, ó. Dar uma puxadinha, ó. E dar uma modelada aqui, ó, do lado de cá na alça, pra ela ficar aqui, ó, bem certinha. E colocar a argola mosquetão do outro lado também, tá? Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ela é grossa, mas com jeitinho consegue, tá? Ficou um fio ainda que eu não peguei, deixa eu ver. Ó, pronto, peguei todos os fios. Aqui agora vou tirar a medida dela com vocês, pra vocês verem o tamanho que essa alça ficou, tá? Vou ver aqui, tirar as medidas juntos. Vou tirar as medidas dela pra ver o tamanho que ficou, né? Se vocês quiserem fazer a sua aí do mesmo tamanho que a minha, ó. Já com aqui, ó. Deixa eu pôr em cima que é mais fácil pra vocês verem o tamanho. Olha, já com a argola mosquetão, olha aqui, ó. Ela ficou com 36 centímetros, certo? Se você quiser que a tua alça fique maior do que a minha, que fica mais do que 36 centímetros, o que você faz? Você corta o teu fio maior do que o que eu cortei, tá bom? Maior você corta o fio, maior vai ficar a alça. Pra mim esse tamanho tá bom, que eu posso usar ela como uma alça de mão, aqui como você tá vendo, ou uso ela como uma alça de ombro também, tá bom? Vou montar aqui a alça junto com vocês. Ah, se você quiser que a tua alça fique mais magrinha do que a minha, é só você cortar menos fio. Colocar, em vez de colocar 6, como eu coloquei, coloca 5, tá bom? Aí dá super certo no final, ela fica mais fininha. Eu gosto dela mais gordinha assim, ó, porque ela fica bem mais torcidinha, ó. Dá um design bem melhor, certo? Agora eu vou montar a bolsa, tá, gente? Eu vou vir aqui montar ela. Vou vir com os acessórios. Depois da alça pronta, do chaveirinho, da céu, tudo bonitinho aqui pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar essa bolsa, certo? Pra montagem da bolsa, eu vou utilizar aqui, ó, esse par de argola de coração, que é lindo, sou apaixonada aqui por ele. Esses argola a gente vê tudo lá da Premi, tá bom? Eles vendem a argola, vende a correntinha, tá? Todos esses acessórios de metal que tá aqui na bolsa é de lá, certo? Então, eu vou montar porque eu acho que super combina com o modelo da bolsa. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir com esse pedaço de corrente. A corrente, eu cortei ela com 33 centímetros, certo? Se você quiser que a tua alça fique maior do que a minha, você corta maior. Ou, se você quiser menorzinha, você corta menor, tá bom? Eu prefiro desse tamanho porque, assim, ela fica linda pra usar com o modelinho como se fosse baguete, tá bom? Essas bolsinhas de sovaco, eu acho que fica super legal desse jeito. Então, eu monto aqui, ó, desse jeito que você tá vendo. E eu venho aqui e vou conectar ela aqui, ó, na corrente, na argola, tá? Ó, uma corrente... A segunda corrente, ó, eu conecto ela desta forma que você tá vendo aí, ó, fica desse jeito. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado de cá, tá? Passo a correntinha aqui dentro, ó, desse jeito, e vou conectar ela aqui também, ó, do outro lado da corrente, assim. E aí, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha que gracinha que ela fica. Fica muito fofa e delicada. Aqui, você vai pegar, montar na bolsa, tá? Eu vou conectar aqui, ó, na lateral e na outra lateral aqui da bolsa. Então, eu venho aqui com a corrente... Essa decoração, geralmente, ela é articulada, tá? Tem que ser articulada. Então, eu venho aqui, ó,
passo aqui, porque como dá pra colocar e tirar, coloco aqui, ó, na lateral. Eu não vou colocar em cima do último ponto, não. Vou colocar no segundo aqui do lado, tá? Vou aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vou colocar aqui também meu chaveirinho mosquetão. Você escolhe onde você quer colocar. Eu vou colocar aqui mesmo, ó. Na própria aqui, ó, nessa alcinha aqui do mosquetão. E aqui, pra finalizar a peça, eu não vou fechar a minha bolsa, gente. Eu vou usar ela com saquinho. Eu quis desse jeito, por quê? Vocês podem ver que eu fiz a bolsa com as cores da bandeira do Brasil, azul, amarelo e verde. Faltou branco, certo? Então, eu vou simbolizar esse branco com o saquinho branco que eu fiz aqui. Aqui, deixa eu ajeitar aqui meu suporte, que ele tá descendo, pronto. Vou simbolizar o branco com o meu saquinho que eu fiz aqui. Gente, esse saquinho eu mesma fiz, ele é super fácil de fazer, tá? Eu só fechei aqui as lateral, só que eu fechei aqui aquela costura que a gente faz invisível, porque eu não tenho overlock, tá? Com a barrinha aqui da bolsa, eu já passei a fita aqui do lado de cá. Ó, ela é muito fácil de fazer. Aqui no YouTube, muita gente ensina a fazer esse tipo de saquinho, tá? É bom esse que tem regulador, que você pega aqui, ó, ele abre, e aí você puxa aqui, ó, ele fecha. Eu acho bem prático. Eu gosto dele com esse pedacinho saindo pra fora, porque eu acho que fica bem fofinho aqui, essa parte, tá bom? Assim, ó, fica muito lindinho. E aqui no YouTube, como eu falei, tem muita gente que ensina a fazer esse tipo de saquinho, certo? Mas se mesmo assim você quiser que eu ensino do meu jeito, do jeito que eu faço, eu venho aqui e gravo um tutorial pra vocês de como eu faço os meus saquinhos pra pôr nas minhas peças, tá bom? Aqui é só você vir com o saquinho, ó, e colocar dentro da bolsa, tá? Aqui, bonitinho aqui, ó, pra dar aquele charme a mais na peça, ó. Você vem, coloca... Porque quando a pessoa for usar a bolsa, os objetos, vai aqui dentro do saquinho, ó. Abre aqui, ó, vai colocar o celular, as coisas, tudo aqui dentro do saquinho, tá bom? É assim que a gente usa esse tipo de bolsa. Esse é o diferencial aqui dessa peça, tá? Que vai deixar a peça com esse ar diferenciado. Mas se você quiser fazer ela com zíper ou colocar fecho imantado, vocês podem colocar aí na de vocês, tá bom? Não tem nada que impeça de fazer fechada. Eu quis fazer a minha assim porque eu quis fazer ela... Eu quis trazer um projeto totalmente novo e diferente para vocês, certo? Aqui tem essa forma de usar com essa corrente, assim, e eu vou ensinar para vocês outra forma de usar, mas duas formas para ser mais exato, tá? Aqui, se você quiser que ela fique grande, do tamanho de uma alça para usar transversal, o que que você faz? Você vai desconectar aqui, ó, essa... alça e vai colocar só numa pontinha, de um lado e do outro. E aqui o ideal é que você tenha um chaveiro mosquetão, tá? Pra você prender aqui, ó. E dá pra usar ela de um tamanho maior. Se você tiver essa ideia de usar ela desta forma, você já monta ela já com chaveiro mosquetão, porque aí já dá pra você fazer ela menor ou maior. Aí se você falar, ai Nalvinha, mas eu não quero ela grande, eu quero ela pequenininha, eu quero minha bolsa como bolsa de mão, como alça de mão, aqui eu vou ensinar pra vocês como dá pra fazer, certo? Aqui, ó, vocês podem vir, ó, e fazer aqui, ó, como alça de mão. Pode até deixar essa correntinha aqui que vai dar um charme todo diferencial à peça, tá, gente? Aqui, ó, você pode tirar aqui do lado. Se você não quiser usar as duas correntes, usa só uma, tá? Aqui pode pôr uns pingentinhos de coração aqui nessa corrente, se você quiser, pra dar um charme a mais à peça, você pode fazer assim, tá? Ó, e já prende aqui no chaveiro mosquetão, certo? Ó. Aí você pode usar assim com a alça de corrente ou tirar daqui e colocar aqui embaixo, tá? Pra ela ficar menor. Você pode colocar nesse chaveiro mosquetão aqui de baixo, tirar daqui, por exemplo. Tira daqui, ah, eu não quero nesse daqui. Eu acho que ela ficou muito grande, muito alta, não ficou legal. Você pode montar ela aqui, ó, nesse outro de baixo, certo? Deixa eu tirar aqui pra ficar mais fácil pra me mostrar, pra você visualizar aí no vídeo. Por isso que eu gosto muito de alça de bolsa articulada, tá, gente? Porque a gente tira e coloca onde quiser, certo? Aqui é só você vir, ó, e conectar ela aqui, ó, nesse chaveiro. Aqui. O problema é que aqui, o único problema daqui é que esse daqui é mais grosso do que a corrente. Então, você precisaria aqui, ó, usar uma corrente com elo mais grosso, maior do que esse, para dar certo aqui, ó, no chaveiro mosquetão.
ou usar uma argola normal, que aí daria certo aqui, aí não daria pra usar essa de decoração. Aí você decide, mas dá pra colocar aqui na de baixo, ó, fica bonitinho. Também ela fica, ou você pode cortar maior e colocar nessa aqui de cima mesmo, certo? Aí é só você usar a tua criatividade e usar a tua bolsa do jeito que você desejar. Então por hoje é só, tá, gente? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tutorial dessa bolsa. Foi feito com muito amor e carinho, pensando em cada um de vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijos e até o próximo vídeo.